Tudo bem, pessoal? Que Jesus ampare e abençoe o nosso propósito de aprendermos do seu Evangelho e que os bons espíritos nos fortaleçam para que a gente possa praticar esses ensinos no nosso dia a dia, né? Estamos em setembro, né? Colocamos aqui, ó, esse pequeno laço amarelo. Nós estamos no mês de Setembro Amarelo. A significação desse mês e desse laço é a prevenção ao suicídio, né? E, infelizmente, parece que a cada dia que passa, mais pessoas se desequilibram mentalmente, né? Absorvem energias negativas, são influenciados negativamente, né? E se são influenciados, às vezes, é por própria responsabilidade de não manterem a paz e o equilíbrio, a fé e o equilíbrio em todas as direções, né? Então, o mês de setembro, ele quer dizer exatamente a prevenção do suicídio. Infelizmente, né? Isso tem acontecido não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Quantidades excessivas de suicídio e principalmente entre jovens, né? A intenção do tema que nós abordamos aqui hoje sobre a saúde mental, né, é para nós refletirmos e termos a questão do quão é importante nós mantermos essa saúde mental, esse equilíbrio, né, para a preservação da nossa própria condição físico, mental, emocional e espiritual, né? É um conjunto da qual nós participamos, né? Nós somos espíritos eternos, né? Imortais, e nós temos essa configuração aqui na Terra, né? Quando encarnados, e nós temos os nossos desenvolvimentos muitas vezes tolhidos por falta de atenção e cuidado a nós mesmos, né? Então, a ideia é a gente refletir sobre isso. A figura que está aqui, evidentemente, ela é uma representação do Sermão da Montanha de Jesus, né? O sermão dele completo tem um pouco em Lucas, mas o sermão dele todinho está inserido no Evangelho de Mateus, nos capítulos 4, 5 e 6. Não, desculpa, 5, 6 e 7. 5, 6 e 7 em Mateus nós vamos ter. E nós vamos abordar a saúde mental e um pouco desses ensinos no Sermão da Montanha de Jesus, né? A gente tem visto e falado em algumas oportunidades, né, de que, infelizmente, o Evangelho de Jesus e principalmente o seu sermão, né, ele ficou preso nas casas religiosas. Igrejas católicas, templos protestantes, centros espíritas, né? E o Evangelho de Jesus não tem nada a ver com uma religião na realidade. Tem a ver com conduta de existência, conduta de vida nossa, né? E nem sempre a gente se conscientiza deste fato, né? O Mahatma Gandhi, lá da Índia, ele era da religião hindu, ele não era cristão, mas ele estudou diversas religiões, inclusive muçulmanos, o cristianismo, né, o catolicismo, tudo. E certa feita ele fez um pronunciamento de que se todos os livros religiosos de todas as bibliotecas se queimassem e restasse tão somente o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Daí a importância deste sermão. Nós vamos ver pequeníssimo trecho, né? Mas para a gente se conscientizar quanto a isso, né? Saúde mental, né? Então, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, né, define a saúde mental como um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades,
recuperar-se de estresse que todos nós somos submetidos, né? Ser produtivo, contribuir com a sua comunidade. E ela não se resume apenas à ausência de doenças mentais, mas envolve a capacidade de administrar emoções, enfrentar desafios, manter equilíbrio e buscar qualidade de vida. Quando a gente fala das questões aí que envolvem pessoas que tiram a própria existência, né? Nós estamos falando de questões de que as emoções estão descontroladas, né? O equilíbrio espiritual, mental e psicológico da pessoa está em desalinho, né? Então, a importância hoje da saúde mental, recentemente eu vi uma notícia que o próprio SUS hoje, né, já conta com profissionais para atendimento nos postos de saúde, né, para equilíbrio mental, para saúde mental, né? Dado o problema que se agrava na nossa sociedade nos tempos de hoje, ok? Ora, todos nós temos alguns fatores que querem derrubar a gente, né? Nós temos problemas do dia a dia, do nosso cotidiano, e que se a gente não mantiver este equilíbrio, não mantiver esta consciência da nossa condição de sermos espíritos e, portanto, nós temos a condição de mantermos em nós o próprio equilíbrio e sanar as nossas próprias dificuldades, como ali definido pela Organização Mundial da Saúde, né? Então, algumas pressões que são comuns, que talvez para a maioria das pessoas, né, seja fácil de lidar, mas para as outras nem tanto, né? Tem os aspectos sociais, né? Problemas com relacionamentos, indiferenças, isolamento social, né? Qual é o pior sentimento que a gente pode ter para com outra pessoa? As pessoas normalmente relatam como sendo o ódio. O ódio você ainda identifica o outro. Pior é esse aqui, ó, indiferença. A gente passar pelas pessoas como se fosse uma porta, né? E as pessoas se ressentem deste fato, né? Isso é um problema social bastante grave. Ambiente profissional, né? Cobranças, né? Cumprimento de metas, bater volume de vendas e tudo isso. Assédio moral dentro das organizações, que no século XXI, né? Eu trabalhei já em RH e os processos trabalhistas que têm se acumulado, né, nos tribunais têm sido muito em função desse assédio moral, né? E é complicado as empresas que não tomam cuidado com os seus funcionários, né? Desemprego, né? Normalmente uma pessoa que perde, às vezes, o desemprego, ela é como se perde o chão, né? Aspectos econômicos, né? Dificuldades financeiras, endividamento, o famosinho cartão de crédito, né? A gente vai comprando, não, é só em 10 vezes, em 12 vezes, em 15 vezes, e um monte de vezes a gente vai acumulando, né, e se endividando, né? E isso parece ser, né? O pessoal fala que nós estamos numa sociedade de consumo, mas toda sociedade é de consumo. A gente, para sobreviver, precisa de consumo. Agora, o consumo desenfreado, né? Aquela oportunidade que a gente tem e que o sistema financeiro global, ele possibilita que a gente cada vez mais se endivide. Se a gente não tiver aquela educação financeira, pode ser das grandes pressões sobre a nossa saúde mental, né? Normalmente aquele que está endividado não dorme à noite, fica lá preocupado, né? Um colega, isso é uma pequena historieta, que estava endividado, não conseguia dormir. A esposa falou, por que você não dorme? Ah, amanhã eu tenho que pagar tal fulano e eu não tenho dinheiro. Ela pegou o telefone, ligou para o tal fulano e falou assim, amanhã ele não vai te pagar. Desligou. Agora ele não dorme, você dorme, né? Então deixou o problema para aquele que não vai receber, né? É sério, isso do endividamento na nossa sociedade é muito sério.
Ambiente familiar, nós sabemos, né? Muitas desavenças, separações, transtorno com os filhos mais ou menos rebeldes na adolescência. Pronto. Então, o ambiente familiar, nós sabemos, né, de que muitas famílias atravessam problemas de grande monta, né? Mas também na doutrina nós somos esclarecidos que as pessoas que conosco convivem são exatamente aquelas com as quais nós necessitamos conviver, até por questões de desavenças já de existências anteriores, né? Jesus, no seu Evangelho e no seu Sermão da Montanha, ele vai dizer o seguinte: reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. E a gente não presta atenção nisso. Viram como não tem nada a ver com religião? Tem a ver com... O Evangelho de Jesus é relacionamento, gente. Ama o teu próximo. Outro aspecto individual, né? Pessoas inseguras, excessivamente tímidas, né? Problemas de doenças próprias ou às vezes até de familiares, ansiedade e depressão, né? Aqui, esse é um dos fatores que tem levado muitas pessoas a cometerem o suicídio, né? Às vezes começando com uma pequena tristeza que vai se incendiando na mente da pessoa, essa tristeza se aprofunda e daí um passo para uma síndrome do pânico, para uma depressão mais profunda, e um ato indevido como o suicídio, né? Então essas coisas todas podem trazer depressões, por isso que as pessoas precisam se cuidar e se tratar. Influências espirituais nós sabemos, né? A questão da obsessão. Na questão da depressão, da tristeza, né? É muito comum em casas espíritas que tem aquela sessão de desobsessão, às vezes aparecem espíritos desencarnados que nem sequer têm noção de que já estão desencarnados, né? E nesses casos, quando a pessoa aqui na Terra não tem uma consciência de que é um espírito, ao desencarnar ele fica perdido. E ele muitas vezes se liga ao próprio lar, à própria família, e ele não sabe o que está acontecendo, ele está num estado de perturbação, ele não tem consciência clara e acaba obsidiando, não que é por malvadeza, mas ele acaba influenciando ali a família, a esposa, os filhos, que podem entrar naquela sintonia de tristeza desse espírito, né? Por isso que o tratamento espiritual é sempre aconselhável, né? Saúde mental. O desequilíbrio mental pode se dar por qualquer desses fatores, mas depende do próprio indivíduo sanar as pressões externas e internas e manter seu equilíbrio. Nós temos, segundo a definição da OMS, essa questão de cuidarmos de nós mesmos, né? Quanto mais impregnados nós estivermos do orgulho e do egoísmo, mais tensões podemos sofrer em decorrência da preservação dessas imperfeições que nos causam os desequilíbrios da mente, né? Então, nós nos desequilibramos às vezes muito facilmente. Muitas das vezes é falta até do que fazer, né? Há um provérbio que diz: mãos desocupadas e mente vazia, oficina do diabo, né? Ou seja, a gente vai perdendo a noção de quem de fato nós somos e nos desequilibramos, ok? No livro dos Espíritos, nós vamos ter aí essa questão de Kardec, o maior obstáculo nosso ao nosso desenvolvimento espiritual, né? A espiritualidade responde simplesmente orgulho e egoísmo. Isso é dos fatores, dos muitos defeitos que nós temos, né? Esses são os mais graves, né? O orgulho é aquela sensação de que nós somos melhores do que qualquer outra pessoa, e o egoísmo é tudo aquilo que... Aliás, temos a definição aqui, né? O egoísta é uma pessoa que se prioriza a si mesmo em relação aos outros. Vem a mim tudo e ao vosso reino nada, né? Então, é para ele, para o seu grupo familiar, para aquelas pessoas que ele seja. Então, isso é o egoísmo, né? E muitas vezes, todos nós temos, com certeza, em maior ou menor escala, né?
Por isso que nós estamos aqui na Terra para procurar aprender a sermos mais altruístas e menos egoístas. As pessoas confundem um pouco o egoísmo com egocentrismo. É um pouco diferente. O egocêntrico, ele se considera como o centro de todo o interesse e é voltado somente para si ou tudo que lhe diz respeito. Tinha um indivíduo, um senhor, que há muito tempo ele não via um amigo e de repente eles se encontraram, né? E começaram a conversar. E esse senhor, ele começou a falar dele, né? Porque, você não sabe como eu me desenvolvi, porque eram amigos da faculdade, você não sabe como que eu me desenvolvi. Eu montei uma empresa, né? Me casei com aquela moça bonita, tenho uns filhos maravilhosos, né? Começou a falar dele, de tudo que acontecia. Em dado momento ele chega para o amigo e fala: agora não vamos mais falar de mim, vamos falar de você. O que você acha de mim? Esse é o egocêntrico, né? Ou seja, ele é o centro do universo. Tudo gira em torno dele. E muitas vezes nós nos portamos um pouco assim, né? Atenção, porque tudo isso é fruto do orgulho e do egoísmo, ok? Aqui. Praticar a caridade melhora a saúde mental, pois fortalece a autoestima, reduz o estresse e a depressão e aumenta a sensação de propósito, conexão e felicidade. O altruísmo, como falamos há pouco, ativa o sistema de recompensa do cérebro. Isso é constatação científica, liberando substâncias como a dopamina e criando um vício do ajudante que incentiva mais ações generosas. Além disso, a caridade promove conexão social. Meu amigo, obrigado. Só um pouquinho. Não, mas tudo bem. Não é sempre que eu preciso sentar, só de vez em quando. Além disso, a caridade promove a conexão social, tira o isolamento, né? Combate a solidão e aumenta a resiliência emocional, contribuindo para o bem-estar geral, além de combater o egoísmo. Eu sei que aqui nessa casa, né, alguns eu conheço aqui, a gente sabe que trabalham, né? Essa casa ela tem um histórico de um trabalho de assistência social aos menos favorecidos bastante grande, né? Eu cheguei a trabalhar aqui nessa casa já faz uns 50 anos atrás, né? Década de 70, meados da década de 70, e desde aquela época eu sei que essa casa sempre se dedicou não só a dar peixes, né, mas a ensinar a pescar e fazer com que as pessoas progridam e as pessoas se autoajudem, né, no seu desenvolvimento, né? Nós sabemos que cada espírito reencarnado tem as suas questões a serem resolvidas individualmente. Muitos vão passar pelas provas da pobreza, outros pelas provas da riqueza, que também não é lá muito fácil, né? Mas aqui eu tenho certeza que algumas pessoas que trabalham nesse tipo de serviço de atendimento ao próximo, desinteressadamente, eu tenho certeza que se sentem muito bem, se sentem felizes. Dificilmente uma dessas pessoas que trabalha aqui nesta casa, nessa parte da assistência aos outros, vai ter um desequilíbrio emocional. Pode até ter, por questões diversas, mas continuando aqui, ela vai ter aquela condição, como diz a definição da OMS, de se autoequilibrar. Isso é importantíssimo. Aqui, no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira, aí nesse capítulo, Caridade e Lei do Amor, a prática da caridade estimula as glândulas endócrinas, harmonizando-lhes a função e gera saúde e bem-estar. Quem se dedica ao bem libera hormônios da felicidade e atrai para si mesmo as correntes magnéticas superiores da espiritualidade. Ou seja, aquela definição que vimos no slide anterior, corroborada aqui pela espiritualidade, né? André Luiz, nessa obra, o Evolução em Dois Mundos, é uma obra bastante científica, com bastante embasamento, né? Os médicos de hoje estão estudando um bocado essa obra.
a questão do egoísmo e do egocentrismo, né? Nós sempre nos preocupamos muito conosco mesmo e com os nossos entes queridos, nossos familiares. Tudo bem, desde que com equilíbrio, com harmonia, né? No livro Nosso Lar, lá pelo capítulo final, tem quase 50 capítulos, esse é o 47, A Volta de Laura. A dona Laura que vai reencarnar, ela relata ao Clarencio, né, o ministro lá, que ela está um pouco preocupada, né? Porque quando a gente vem para a matéria, a gente esquece de um monte de coisa, de vidas anteriores e até do plano espiritual que nós estávamos, né? E fica difícil às vezes a gente seguir. Fica difícil não, às vezes fica fácil de a gente se perder numa existência se a gente não se mantiver com o firme propósito de mantermos-nos equilibrados em harmonia, né? E aí o ministro falou para ela, não se preocupe, nós ajudá-la-emos a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de si mesmo. Viu como se mantém saúde mental? É trabalhar no bem dos outros, mais do que no da gente mesmo. Porque quando nós trabalhamos no bem dos outros, nós estamos trabalhando em nós mesmos. A evolução espiritual, desenvolvendo aquilo que Jesus nos ensinou, a amar o próximo, perdoar, né? Fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós. Quem não gosta de ser tratado bem, né? Todos nós queremos. Então nós também devemos tratar o outro bem. Ainda num outro trecho desse livro, o marido da dona Laura, que está já reencarnado na fase da infância, ele é trazido numa sessão de materialização ao contrário, né? Essa casa já viu muita materialização de espírito. Aqui, André Luiz conta que o espírito do marido dela, que já está encarnado na Terra, ele vai se materializar lá num tubo que André Luiz descreve. E a família dele ali, eles estão ali numa reunião para se despedir da dona Laura. Os filhos perguntam, pai, diga o que você precisa de nós. Esclareça em que podemos ser útil ao seu abnegado coração. Em princípio ele fala que não, que está tudo bem, né? Mas aí ele fala, não, peraí, tem uma coisa que vocês podem fazer por mim. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. E a gente chega aqui, a gente quer ganhar logo na Mega Sena. A facilidade ao mar. 40 milhões, 60 milhões, sei lá quanto que paga aí os prêmios, né? A gente corre atrás muitas vezes, né, destas facilidades que não vão nos ajudar em nada. A não ser que fosse das nossas provações, nós obtivermos essa renda extra para nossas próprias provações, né? Como a gente já viu, a prova da pobreza, da miséria, não é fácil, mas a da riqueza também não. A da beleza, então, é terrível. A pessoa que é bela, ela fica sujeita a diversos desequilíbrios. Eu sofro essa prova da beleza. Por que riram? Não sei. Paulo, então, nós estamos vendo que tudo encaminha para a nossa saúde mental a questão de trabalhar um pouco com a questão da caridade, com a questão de auxílio ao próximo, sem nos preocuparmos demasiadamente em nós, mas ajudarmos uns aos outros, né? E nós temos um conceito de caridade que às vezes é um tanto quanto falho, né? Para nós, muitas vezes, caridade é ajudar os pobres. Né? Caridade é dar uma cesta básica para quem precisa. Ótimo, é indispensável, né? A gente está ajudando, sim. E Paulo, nos Coríntios, nesse capítulo 13, ele vai dizer assim, essa aqui tem até uma música, a letra de Paulo e a música do Renato Russo.
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, eu não sei a música, né? Se eu não tiver caridade, sou como bronze que soa, como símbolo se retine. Eu não vou colocar todo o trecho, em outro trecho ele vai falar o seguinte: ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Olha que interessante. Dar tudo para os pobres não é caridade. Já pensaram nisso? Não é caridade. Quando a gente no nosso lar, na nossa casa, aqui acho que muitas pessoas têm seus filhos, tem esposo, tem esposa. Para os nossos entes queridos no nosso lar, nós fazemos o que fazemos para eles por caridade? Não, né? Por que você faz? Por amor. Aí é a caridade. É aí que nós fazemos a verdadeira caridade. Fazemos por amor. E é isso que Jesus nos ensinou. É a prática do sentimento puro ao próximo. Sem amor, todo o trabalho que a gente faz de ajuda aos pobres é excelente e é necessário. Mas é uma assistência social. Muitas das vezes, nós, com as pessoas mais pobres, né? Nós ajudamos, batem na nossa porta, damos uma roupa velha, damos um remédio se for o caso, um prato de comida, algum alimento para que ela leve. Mas muitas vezes a gente não faz com o sentimento de fato de amar aquela pessoa. E o interessante é que todos nós temos gente querida do lado de lá. Todos nós temos. Os pobres também têm. Imaginem um pai, uma mãe do lado de lá, vendo aquele seu ente querido encarnado na Terra em condições de miséria e precisa da ajuda pública. E muitas vezes eles são tratados com um certo desprezo. Qual o pior sentimento que nós podemos ter com essas pessoas? Indiferença. A pessoa vai aceitar aquela ajuda, mas ela não vai se sentir feliz. É importantíssimo isso. Então, dar aos pobres, sim, mas temos que ter o sentimento do amor embutido. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? A pergunta de Kardec. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. No Evangelho segundo o Espiritismo está lá. Reconhece-se o verdadeiro espírita cristão, aquele que tenta efetivamente dominar as suas más tendências. E todos nós as temos. Nós temos que dominar essas más tendências. A mais das meritórias das virtudes é que se assenta na mais desinteressada caridade. É a prática do bem pelo bem, com amor, né? Qual o verdadeiro... Eu vou ter que sentar. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade para Jesus, né? Como que ele entende isso aí? E a resposta é assim: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Nem sempre a gente perdoa, né? Mas a gente quer ser perdoado. E se a gente faz o Pai Nosso, está lá escrito: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, eu estou dizendo, se eu não perdoo alguém, eu estou pedindo a Deus para não me perdoar. A gente às vezes não tem consciência da prece que a gente faz. Não pode deixar de fazer o Pai Nosso por isso, tem que perdoar a quem possa nos ter ofendido, magoado ou agredido, né? Indulgência com as imperfeições dos outros, né? É aquela história do Sermão da Montanha que nós vemos um cisco no olho do outro e não vemos a trave no nosso olho. A gente é rigoroso com os outros, os pequenos defeitos dele, mas somos condescendentes para com os nossos próprios defeitos, quando devia ser o contrário. Indulgente com as imperfeições que os outros têm, que estão
tanto quanto nós mesmos, mas temos que ter também a rigidez ou a perseverança de combater os nossos próprios defeitos. É isso que Jesus ensina no seu Evangelho e no Sermão da Montanha. Ou seja, percebem que o ensino de Jesus não tem nada a ver com uma escola religiosa de qualquer tipo. É com conduta nossa no dia a dia, relacionamento entre nós. Perdão das ofensas, né? A benevolência para todos. Aqui a gente trouxe uma pequena definição do que é benevolência, né? O dicionário lá atrás, que é bondade, boa vontade, generosidade, benignidade, beneficência, compaixão, humanitarismo, filantropia, caridade e piedade, né? Isso é ser benevolente. E a gente é benevolente com quem deve ser? Com os pobres? Com os nossos familiares? Opa, volta. Com todos. Quem fica de fora? Ninguém. Caridade verdadeira é para pobre, é para rico, é para branco, é para preto, é para homem, para mulher, para criança, para os animais, para as plantas, com todos. Essa é a instituição da benevolência na nossa existência. E agora a gente chega aqui em alguns trechos. Hoje nós vamos antes das 10, tá? O Sermão da Montanha, né? Aqui eu selecionei alguns itens que eu acho que tem a ver com a questão da benevolência, com a prática da caridade desinteressada, com o amor ao próximo, para que a gente reflita, né? Porque é só assim, quando a gente sai do nosso egoísmo, sai do nosso egocentrismo e se dirige ao próximo, a nossa saúde mental fica preservada. No capítulo 5, quando Jesus fala das bem-aventuranças, em muitos das bem-aventuranças, são 9, ele fala que nós vamos herdar o reino dos céus. Nessa aqui ele fala, os mansos, porque possuirão a terra, bem-aventurados os mansos. Os pacíficos verão a face de Deus. Aquele espírito de belicosidade a gente tem que deixar cair por terra. Os nossos desentendimentos, as nossas desavenças familiares, no trabalho, no trânsito. Nós só vamos herdar a Terra nessa nova era, na fase com que o planeta está passando por esta transformação para um planeta de regeneração, se nós formos mansos. Aí nós vamos herdar essa Terra. Isso é benevolência para com o próprio planeta, né? É isso que é ser manso e possuir a verdadeira terra. O aperfeiçoamento da lei antiga. Jesus dizia que ele não veio destruir a lei, veio dar-lhe cumprimento e o aperfeiçoamento também. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Antigos é no tempo de Moisés. Não matarás é o 5º mandamento dos 10 que Moisés trouxe, né? Ouviste o que foi dito. Não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Aqui acho que ninguém matou nada, né? Como de estudantes, talvez matamos aula. Eu matei algumas e repeti por conta disso. Aí Jesus vai dizer, eu vos digo que todo aquele que se encolerizar já com seu irmão será castigado pelos juízes. E aí a gente já se encolerizou com alguém. Percebem o Evangelho de Jesus, o Sermão da Montanha? Relacionamento, sermos mansos, sermos pacíficos. Não é só não matar. A gente já não brigar, não ficar encolerizado com ninguém, não tratar mal ninguém, já é o caminho para o céu, o reino dos céus. Isso é benevolência para com os nossos irmãos, com todos. Com todos significa que ninguém fica de fora. Ah, mas aquela lá me magoou. Ela tem que ser perdoada. O grande trabalho da nossa evolução é que um dia a gente não vai precisar mais perdoar. Por quê?
Porque a gente não vai mais se ofender. Nós vamos chegar num tempo em que alguém nos pise no pé, nós vamos dizer, desculpe por eu ter colocado o meu pé debaixo do seu. Vai chegar esse dia. Ainda no aperfeiçoamento da lei, tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Difícil essa, né? Onde estão os nossos inimigos? Inimigo hoje é uma palavra um tanto quanto pesada e forte, né? Mas onde eles estão? Na nossa casa, debaixo do mesmo teto, no ambiente de trabalho, na vizinhança. A misericórdia divina, quando nós nos desentendemos em existências anteriores e gravemente com outras pessoas, Deus faz com que a gente venha juntos para nós podermos nos reconciliar. Aí está o aviso principal para nós. Aquela pessoa com a qual a gente não se dá bem, e ela não se dá bem conosco, é essa que nós temos que trabalhar a nossa relação de amor, de entendimento. Ah, mas ela não quer. É um problema dela. A prática do amor depende de mim. Para ele, depende dele. Isso aqui é benevolência para com as pessoas que não gostam de nós. Não tem importância nenhuma as pessoas não gostarem da gente. Jesus esteve aqui, teve muita gente que não gostou dele. Puseram ele na cruz, coitado. E infelizmente hoje as escolas religiosas ainda alguma mantêm Jesus na cruz, né? Graças a Deus o Espiritismo tirou Jesus da cruz. Os sacerdotes de lá 2000 anos atrás colocaram ele na cruz e ainda mantêm ele na cruz. Jesus não é morte, Jesus é vida, a gente sabe disso. E se comemora a ressurreição, que é exatamente o fato da vida. Então, ter gente que não gosta da gente é muito normal. O problema é nós não gostarmos de alguém. Essa que é a questão que nós temos que ponderar. Termos discrição nas atitudes. Quando deres esmolas, que a tua mão esquerda não sabe o que faz a direita. Assim a tua esmola te fará em segredo e seu pai, que vê escondido, recompensar-te-á. Aquela questão de pegar o celular e dar esmola para o pobre aqui, tirando a foto, né? Você já colocou nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, já está recompensado. Né? Isso é benevolência e respeito pelos que atravessam a existência em provação. Já vamos terminar. Daqui a pouco ela briga. Tem um fato real, eu peguei esse fato, que achei muito interessante, que uma dona de casa, uma mãe, bem de vida, uma casa confortável, ela chama a sua filha adolescente e fala para ela, filha, vai na vizinha e pede lá uma xícara de sal emprestada. A filha, mãe, que isso? Nós temos sal em casa. Imagina, por que eu vou lá pedir sal? Filha, por favor, faça o que eu estou pedindo. Não, mãe, não tem sentido eu ir lá e pedir uma xícara de sal emprestada, mãe. Você tem sal aí? Filha, a nossa vizinha está passando por uma dificuldade financeira bastante grave. E às vezes ela tem vindo e pedido ajuda a nós. Eu tenho inclusive ajudado com alguns mantimentos. Para que ela não se sinta desconfortável, eu de vez em quando peço emprestado alguma coisa que eu sei que ela pode ceder, para que ela não se sinta ofendida. Isso é caridade, gente, respeito com o outro que está precisando em dado momento. Parece brincadeira que a prática da caridade aí é pedir uma xícara de sal emprestada para a vizinha, para não ofendê-la quando ela tem que vir pedir algo que ela necessita.
A gente não pensa nisso. A gente dá, e às vezes a gente dá ofendendo. Não é com amor. E aí nem assistência social eu classificaria esse tipo de ajuda, né? Humilhando o próximo. Nos aconselhamentos, Jesus vai dizer o seguinte: guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a voz disfarçada de ovelha, mas por dentro são lobos arrebatadores. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos vós os conhecereis. No próprio Evangelho segundo o Espírito tem um capítulo sobre falsos profetas, né? E dentro da nossa doutrina a gente também tem o alerta quanto a mensagens mediúnicas de conteúdo um tanto quanto duvidoso, né? Um dos graves problemas de obsessão entre médiuns é o da fascinação. Quando não faz análise da mensagem que recebe, normalmente um espírito que se coloca com um nome muito famoso, né? O médium que não estuda, não conhece a doutrina, se sente fascinado. Nossa, eu sou o médium de Sócrates, médium de Platão, sei lá o nome que há, né? E falsos profetas existem a rodo. Porém, hoje em dia, muitos de nós acabamos sendo, talvez por imprevidência, sendo nós também falsos profetas. Os falsos profetas de hoje são as fake news, as desinformações. Muitas das vezes a gente recebe lá no WhatsApp ou uma postagem no Facebook que a gente compartilha com todo mundo. Sem verificar a veracidade deste assunto ou daquele, a gente manda para todo mundo. Somos falsos profetas. Precisamos tomar cuidado com o que nós divulgamos. Porque quando alguém vir que a gente divulgou uma notícia falsa, a nossa credibilidade cai por terra. Quando a gente dá uma desinformação, a nossa credibilidade cai por terra. Então, muitas vezes nós precisamos tomar cuidado quando recebemos estas informações, que a gente dê uma verificação antes de sair passando para todo mundo, né? É o que a gente precisa. Isso aqui é benevolência e respeito para a humanidade, né? Porque do jeito que estão hoje os fake news, discursos de ódio, né? Nós temos aí nas redes sociais coisas totalmente absurdas, né? E a conclusão do sermão: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Nós acabamos de ouvir as palavras dele. Nós temos que ser prudentes com as nossas atitudes. O Evangelho de Jesus é para nós colocarmos em prática no dia a dia com todas as pessoas à nossa volta. Vai ser difícil? Um pouco no começo. Mas quando a gente se habituar a praticar o bem, sermos benevolentes, e cuidarmos da nossa saúde mental e ajudarmos aqueles que conosco convivem, com certeza, brevemente nós seremos anjos. Anjo não é um espírito criado por bem por Deus. Anjo é o ser humano que se desenvolveu na prática do amor e da caridade ao próximo desinteressadamente. E eu sempre gosto de terminar com as palavras do Chico Xavier. Isso aqui é benevolência para conosco mesmo, tá? Ouvir as palavras do Mestre e aplicarmos. Caridade para conosco. Jesus não pediu que fizéssemos nada de grandioso, só pediu que nos amássemos. Só isso, gente. Muito obrigado. Uma boa semana a todos.